Olá pessoas, vamos falar de mais um mecanismo de defesa hoje? É muito interessante a gente tocar no ponto dos mecanismos de defesa, que tem alguns aí que a gente nem sabe que ele acontece. E ele acontece, né? Lógico, quando a gente fala de mecanismo de defesa, a gente está falando de uma ação inconsciente. Mas é bom quando a gente se atenta para tudo isso que acontece, para que a gente possa perceber o nosso próprio movimento, a nossa própria dinâmica psíquica, a nossa interação entre o inconsciente e o consciente, entre o id e o ego e a manifestação do superego. Então, o nosso mecanismo de defesa, ele traz muitas respostas, muitas informações daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer. Como, por exemplo, o de hoje. Todos os mecanismos de defesa que eu vou pegando, eu vou usando como base o livro da Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico, para que possa ter as informações aí mais precisas de uma pessoa da área de psicanálise. E o mecanismo de hoje é a reversão. O que seria a reversão? É quando o objetivo de uma pulsão é transformada no seu oposto, para que possa, de alguma maneira, satisfazer aquilo que a pessoa está buscando. Sabe aquela brincadeira pega-pega? Então, aquela brincadeira infantil traz muito dessa questão da reversão. Em alguns momentos, somos as pessoas que estão sendo pegas. Em outros momentos, somos a pessoa que vai pegar os demais. Então é essa troca de papel, essa troca de posição diante de uma situação. Quando nós estamos nessa brincadeira, nós sabemos que em algum momento nós podemos ser pegos. Em outros momentos, nós vamos estar aí fugindo de uma situação. Mas, quando nós falamos da psicanálise, nós estamos falando aí de uma nova direção, de uma libido, para que não cause aí um transtorno. Então, quando a gente fala aí da reversão, a gente está falando de criar um cenário que muda a posição aí da situação. Quando a situação aí ela passa a ser psicologicamente a trazer ansiedade, a trazer aí uma situação desconfortável. Quando tem uma ameaça psicológica para o self. Então, a reversão vem nesse caminho, nessa mudança da libido para que se possa ter um aproveitamento melhor daquela situação. Vamos usar exemplos, A gente sempre usa exemplos. Nós podemos citar aquelas meninas que, quando criança, elas brincavam com a boneca, elas cuidavam da boneca, dava todo o amor, todo o carinho para a boneca, que na verdade representava aí, na época, o seu desejo de ser cuidado. Ou aquela menina que tinha as duas bonecas, os dois brinquedos, e essas bonecas se casavam, como a Barbie e o Ken, por exemplo, e tinha aquela relação do casamento, aquela movimentação poderia representar, por exemplo, o complexo de Édipo. Então, nós vemos aí essa reversão, essa atuação, e que está ligado muito entre ser passivo e ser ativo na situação, e ser ativo, ser passivo na situação. Nós temos aí também uma pessoa que ela tem muita vontade de ser cuidado por alguém, ela tem uma necessidade de ser cuidado, mas ela tem uma ansiedade muito grande, ela tem um medo muito grande de expressar essa vontade de ser cuidado. Então o que ela faz? Ela cuida de outra pessoa para, de alguma maneira, ela satisfazer esse desejo, principalmente com a gratidão da outra pessoa. Ela se satisfaz. Então ela mantém essa dependência para satisfazer o seu desejo. Então ela cuida de alguém da forma que ela gostaria de ser cuidada. Mas como ela não admite essa necessidade de ser cuidada, há uma transformação da libido cuidando de outras pessoas. Há terapeutas que atuam dessa forma também. Há terapeutas que mantêm uma dependência do seu paciente, que na verdade é ali um desejo dele mesmo ser cuidado, ele mesmo fazer a sua análise, passar por um cuidado. Então, há também dentro da clínica com analistas. Por isso que é importante o próprio terapeuta fazer a sua análise, passar por um divã, passar por um processo de conhecimento, através da psicanálise, para que possa lidar também com essa situação. Outros exemplos?
meninos que brincam com bonecos, aqueles action figures, que são encenações aí de super-heróis, né? Aqueles meninos, eles têm aquele desejo inconsciente de salvar o mundo, salvar a sua vida, salvar o universo, mas isso se torna algo que não é palpável. Então o que acontece? Eles trazem o personagem e o personagem que salva o universo. Ou o contrário também, nós temos aí reversões que são positivas e reversões que são negativas. Aquele boneco representa um mal, né, que na verdade ele não consegue lidar dentro dele. Então reverte a posição para o boneco. Isso pode acontecer também, né? Então, outro exemplo é o trote da faculdade, né? Na faculdade, quando entramos, não são todas que permitem isso, mas tem faculdades que existem o trote com os alunos. Então, o aluno que ingressou, ele sabe que vai por um determinado período, cada faculdade tem o seu período aí, sabe que por um determinado período ele vai ser cassado. E isso pode acontecer a qualquer momento. Então ele fica com aquela questão de, poxa, preciso tomar cuidado porque eu posso passar por um trote, né? Só que o que acontece? Quando passa esse período, ele passa a ser a pessoa que aplica o trote, né? O torturador, ou aquela pessoa que vai fazer aquela mesma coisa com quem é o novato, né? No exército também acontece isso, em outras instituições também acontece esses trotes, que é o quê? Em algum momento você vai ser caçado, em outro momento você vai ser o caçador. Por isso essa conexão com a brincadeira do pega-pega, né? Também podemos conectar aí com o esconde-esconde, né? Em que um vai contar até tal número e procurar os demais que estão escondidos. Aqueles que estão escondidos sabem que em algum momento eles vão ser a pessoa que vai estar procurando os demais. E essa inversão acontece, né? Nesse livro da Nancy McWilliams tem um exemplo bastante interessante de um homem que ele passou sua infância com uma mãe problemática que bebia, que fumava bastante, e de manhã quando ele acordava ele via a mãe fumando cigarro, tomando seu café numa posição muito exausta, muito triste, uma posição depressiva, e isso ele levava para a clínica, falando da própria terapeuta, que a terapeuta parecia muito exausta, parecia cansada, parecia triste, e a terapeuta começou a utilizar esse processo, né? O que ela fez? Ela começou a questionar, né? Por que será que tem isso? O que será que aconteceu? E o que aconteceu? Houve uma inversão do papel. Ele começou a atuar como terapeuta desta terapeuta. Mas, claro, a profissional estava consciente deste processo e do que estava acontecendo para que ele também entendesse o seu comportamento diante disso. Então, ele passou a atuar naquele momento como um terapeuta, né? Ou seja, estava no lugar dela, que na verdade a tentativa era de buscar aí o atendimento da sua mãe, o atendimento daquilo que ele via quando ele era criança. E ele refletia esse papel para a terapeuta. Claro que isso pode estar ligado depois a comportamentos depressivos, a relacionamentos que não dão certo, porque ele sempre vai buscar pessoas que têm a característica da mãe. Então são comportamentos que nós vemos dentro da clínica, no nosso dia a dia, que são invertidos. Na verdade, a pessoa ela busca essa inversão para que ela possa aí de alguma forma lidar com essa libido, lidar com esse desejo. Por isso que se chama reversão. A pessoa reverte, transforma em outro para poder lidar com a situação. Um outro exemplo, uma criança que ela é muito desamparada quando ela é pequena, ela tem um desejo muito grande de ser amparada por alguém, de busca de amor, de busca de afeto, busca de carinho. Quando ela cresce, ela diz o seguinte: olha, eu cuido das pessoas, eu dou muito amor, eu dou muito carinho, que é uma forma de compensar aquela situação anterior. No dia a dia, no social, também temos os pais que querem dar tudo para os filhos, tudo que eles não tiveram na infância. Isso também acontece, tá? Então, esse olhar, não tive na infância, mas compenso com o meu filho, é uma forma também de reversão, como se aquele brinquedo, aquele presente, aquela compensação fosse para ele mesmo. Não é à toa que alguns pais, né, ou mães também fazem isso, compram coisas que elas queriam quando elas eram crianças. É uma forma de reversão.
é um mecanismo de defesa, tá ok? Mas e você? Já se pegou nessa situação em que os papéis se inverteram? Não era exatamente aquilo que você queria, mas você se sentia satisfeito com isso? Alguma coisa já foi inverso aí do seu desejo? Quando você era criança era de uma forma, quando você era adulto, ou melhor, quando você se tornou adulto, era de uma forma diferente? Me conta aí nos comentários. Até mais.